Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão escutando ao nosso podcast, que hoje vai falar sobre produções teatrais, ou melhor, da ideia à construção de um espetáculo. Vamos trazer alguns tópicos relacionados a esse processo e falar sobre cada um deles. Eu sou a Beatriz Oblasser, sou atriz e agora meus colegas vão se apresentar para vocês. Oi galera, eu sou Paulo Muccheroni, eu sou ator também. Já trabalhei como diretor e como produtor e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu tive produzindo e dirigindo espetáculos, porque eu senti muito falta no meu começo de carreira como produtor e como diretor de entender o que eu tinha que fazer, quais eram os passos que eu tinha que seguir. Então a gente teve essa ideia de construir esse podcast aqui para a gente compartilhar a nossa experiência e talvez que sirva de, como eu posso dizer, como um guia para vocês. Não é uma regra, mas acho que é um guia, né, Gui? Isso aí, né? Meu nome é Guilherme Duarte, eu sou publicitário, ator, produtor e diretor. Também a gente veio nesse podcast com a intenção de estar mostrando como que foi os nossos passos, como que foi a nossa jornada para estar produzindo um espetáculo, de uma maneira geral, assim. Legal. Então vamos começar, né? Queria perguntar para vocês, qual é a primeira etapa da construção de um espetáculo, na opinião de vocês? Eu acho que talvez a gente tenha visões, pode ser que a gente tenha visões diferentes do que seria um primeiro passo. Mas eu vejo que para qualquer pessoa, seja ela alguém que trabalhe com teatro, acho que é legal a gente pontuar isso também, que a gente está fazendo isso não só para quem já faz espetáculos, né? Porque quem já faz conhece um pouco de como é o processo. Uhum. Mas a gente está fazendo isso também para pessoas que estão buscando. Às vezes tem um grupo de amigos, às vezes tem, sei lá, o pessoal da igreja, ou tem realmente ali colegas atores ou colegas artistas, enfim, que querem produzir um espetáculo e não sabem como. Eu esqueci de comentar isso no começo, só fazendo adentro aí. Mas eu acho que para qualquer tipo de pessoa que quer começar um espetáculo, a primeira coisa é a ideia. E aí, da onde vem essa ideia? Eu acho que a ideia dentro do que você está falando seria o que a gente vai produzir, né? Exatamente. O que a gente vai colocar, qual que é o estilo da peça, qual é o espetáculo, se é um musical, se é uma peça mais de pesquisa, o que vai ser, qual que vai ser a trama, qual que vai ser... Qual vai ser o gênero também? O gênero também. Então é um processo ali, eu acho que é um pouco difícil da gente entender, porque cada um ali, quando vai começar a produzir alguma coisa, ele leva em consideração algumas etapas para identificar qual seria o melhor espetáculo, qual o espetáculo para o momento. Uhum. No meu caso, eu pego muito pelo gosto e pela pesquisa do que eu penso que a plateia poderia gostar. Certo. Uhum. Eu penso, eu vou estudar, vou ler, vou pesquisar, vejo, eu assisto, aí eu falo, nossa, isso aqui, eu gosto. E a plateia, que é o principal, que vai estar ali vendo, ela gosta também? Para aquela plateia que eu quero, porque a gente vai delimitar o público que a gente vai apresentar. É uma coisa familiar, é uma coisa que entra aí lá no gênero, coisa familiar, é uma coisa mais adulto, mais criança. Então a gente vai sempre essa pesquisa. Eu acho que isso que você falou é uma coisa muito importante também, que não sei se é todo mundo que pensa, né? Quem é o meu público? Vai adiantar eu querer falar sobre Shakespeare para um público que quer, não sei, um público que quer alguma coisa comercial? Eu acho que isso tá dentro dessa ideia, tipo... Então vocês dizem assim que o público-alvo é um dos fatores determinantes para saber que peça vocês vão fazer. Eu acho que, não sei se eu colocaria como um fator determinante, eu acho que não. Uhum. Mas a partir do momento que você teve uma ideia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem uma ideia, estamos todos sentados aqui, a gente deu na louca na gente, vamos fazer um espetáculo. Partiu. Então agora o que a gente vai fazer? Acho que a primeira pergunta que vem é: o que vamos fazer? Qual é o nosso objetivo? O que a gente quer com essa construção do espetáculo? Certo. A gente quer passar uma mensagem,
a gente quer trazer entretenimento, a gente quer muito fazer alguma coisa que a gente já viu, reproduzir, a gente quer buscar experiências novas. Eu acho que é exatamente isso que o Gui está falando. O que eu vou fazer? Isso entraria até meio que ali no gênero, né? Eu quero fazer alguma coisa mais de pesquisa, porque eu quero trabalhar coisas diferentes com atores, ou com uma produção mesmo, né? Pesquisa no sentido de produção. Ou não, eu quero uma coisa comercial, eu gosto de musical, eu gosto de comédia, eu quero realmente trabalhar esse lado comercial. Ou não, eu tenho uma mensagem que está na minha cabeça, tem um assunto social que eu quero trabalhar, e, enfim, eu acho que isso é o caminho guia. Certo. E aí depois pensar junto com isso para que público que a gente vai trabalhar isso, né? Porque aí vem a questão do roteiro. Certo. Como que a gente vai escolher um roteiro? Que roteiro que a gente vai escolher para poder trabalhar? Eu acho que vem depois, acho que esses três estão juntos, né? Qual é o objetivo, qual é o meu público-alvo e que roteiro eu vou escolher? Eu já vi também muita gente que é produtora, assim, que vai pensar no espetáculo que vai produzir, que às vezes também é uma coisa meio diferente. Não é diferente, mas pensa no elenco e pensa em si, porque às vezes a gente sempre tem aquela, nossa, eu gostaria de produzir ou participar daquela peça. Sim. Independente do público, independente do se vai ter dinheiro, se vai ter atores, se vai ter. Também é um gatilho ali que a gente pode pensar, porque às vezes, dependendo de como for esse propósito que você tem, meu propósito é me sentir bem porque eu assisti uma peça e eu gostaria de produzir aquela peça. Então, acho que nesse planejamento entra o que eu vou produzir, que daí eu vou pro roteiro, e daí eu vou produzir isso e vou pro roteiro, né? Eu acho que seria mais ou menos... E Gui, você dirigiu, por exemplo, a Família Adams, um musical que você fez a adaptação e trouxe aqui para Itatiba. Eu acho que isso é legal a gente comentar também. Como foi chegar no Família Adams? Como você decidiu vai ser Família Adams? Porque a gente está no tópico roteiro aqui agora. Sim. Então, como que eu realmente escolho um roteiro? Porque na minha visão, por exemplo, eu tenho os meus motivos para escolher um roteiro, mas você que é um outro diretor, um outro produtor, você vai ter outro. Um outro diretor, um outro produtor vai ter outra ideia. Tem objetivos diferentes. Como foi para você chegar nisso? Eu sempre gostei de musical, gosto até hoje, por mais da pandemia que agora vai ter a retomada, vem todo esse processo, já estou ansioso para estar voltando no teatro, para estar assistindo, para estar consumindo, para estar ali nessa parte do teatro. Eu sempre sonhei com um musical, com coisas grandiosas, grandiosas eu digo em sentido de uma caracterização mais bonita, mais diferente, para chamar atenção, e também sempre fiz na parte de produção e na parte de atuação, era muito forte a comédia em cima de mim, né? Parte de todos os meus personagens que eu fazia. Então eu falava, putz, é uma coisa que eu gostaria de trazer para as pessoas, que eu me divertisse e que as pessoas também se divertissem. Sim. E eu fui pesquisando vários tipos de comédia que englobava dança, canto, a interpretação, piadas, coisas atuais, porque no espetáculo lá a gente colocou coisas que estavam acontecendo naquele momento, a gente conseguiu puxar porque foi uma adaptação. Então, Sim. Tinha coisas do momento. Então, uma coisa que fosse gostosa mesmo de assistir. E eu fui para vários tipos de pesquisa, vários tipos de texto. E a Família Adams me chamou a atenção porque ela englobava um pouco de tudo. Desde a comédia, caracterização, cenário, uma coisa que a turma já conhece, uma coisa que também agora as crianças já também está habituada também, já ouviu falar de algum jeito no desenho, alguma coisa assim. É uma história que já fez sucesso no mundo Já todo fez sucesso. e É atemporal, né? né? É atemporal. É muito bom. Então eu falei, nossa, essa peça é muito boa. E eu, escrevendo o roteiro lá, porque eu fiz uma adaptação, eu dava risada, porque eu escrevi também outros roteiros. E foi nesse que eu falei, nossa, eu dava risada e imaginava no palco tal pessoa fazendo, acontecendo, as pessoas assistindo. Eu falei, não, é essa. Então acho que foi esse a escolha. Eu assisti o musical que veio pro Brasil, mas já tinha essa perspectiva. Esse parâmetro, né? Eu tava entre ele e Shrek. Eu também Shrek.
Eu adoro o musical de Shrek. Sim, muito Aliás, legal. eu indico para todo mundo quem quiser assistir o musical de Shrek, tem na Netflix, vou fazer uma E é propaganda aqui. incrível. É muito bom, só que é uma coisa que naquele momento não estava ainda, porque ao mesmo tempo que era uma primeira peça que a gente estava, uma coisa doida que a gente estava fazendo, um trabalho de pesquisa. Para saber como que funcionaria, como que eu ia lidar com as coisas de produção, de criação, de direção, de divulgação, de tudo, para ver como que era o processo, porque eu sempre tive no bastidor, sempre tive na produção, mas não à frente de tudo, na né? frente de tudo, né? Uhum. E foi uma pesquisa, e eu, gostei demais, foi bem cansativo, no caso, um cansativo bom, né? Porque você vê a hora passar, o tempo passar, e você trabalhando de madrugada, trabalhando à tarde, trabalhando à noite, e assim, e passando, e correria. E foi, acho que, esse é o motivo que eu escolhi o Família Addams. Ah, legal. Agora, eu, por exemplo, você veio de uma vontade, a gente pode definir assim, né? De uma coisa que você queria muito fazer e, enfim, você tinha essa vontade dentro de você de fazer. Agora, lá na ETEC, por exemplo, que eu tenho alguns projetos lá, você veio para esse lado musical. Eu tô comentando isso para a gente ver que a gente tem vários modos de como iniciar um projeto. Não existe uma fórmula, né? Tem gente, por exemplo, você estava comentando um pouquinho antes aqui, que no Família Addams mesmo você imaginou pessoas fazendo personagens e isso te ajudou a realmente definir, né? O espetáculo. O espetáculo, né? Qual seria o espetáculo. Eu acho que isso acontece em muitos momentos também, né? Porque às vezes você tem, como a gente tinha um círculo de amizade, assim, de pessoas que já faziam outros espetáculos juntos há um tempo, aí quando eu tava escrevendo Família Addams, eu já tava imaginando tal personagem com tal pessoa, eu falei, nossa, vai ficar perfeito. Já tinha um elenco na cabeça, né? Isso facilitou também pra você... Pra escolha da peça, porque daí eu tava pensando também, aí tem o Shrek, putz, quem vai ser o Shrek? Como que eu vou caracterizar o Shrek? Como que eu vou ser... Aí acabou que eu fui escolhendo o Família Addams dentro disso, né? Legal. E eu acho que voltando de novo, é exatamente aquilo. Qual é o seu objetivo? O objetivo do guia era realmente fazer tirar do papel aquela ideia que estava dentro dele. Agora, por exemplo, na ETEC eu tenho muito um projeto de pesquisa com o pessoal, porque eles são os alunos do ensino médio, muitos deles não fizeram espetáculo em nenhum momento da vida, então a gente tem lá o curso, né, as aulas, eles fazem, experimentam as aulas, as técnicas, todas diferentes, e depois, como conclusão de curso, vamos pensar assim, a gente tem uma apresentação de espetáculo que é para eles colocarem em prática tudo aquilo que eles apresentaram, né? Então a gente tem muito esse trabalho de pesquisa. Então eu sempre busco espetáculos que tenham como eu posso dizer, esse conteúdo. Esse conteúdo que de tem pesquisa essa proposta, mesmo, né? essa proposta de pesquisa, Sim. exatamente. E acho que não tem nem como eu falar quase sempre, porque na verdade foi todos os espetáculos que eu fiz lá até hoje, são obras literárias. Então a gente vem da literatura, seja nacional, seja ela internacional, literatura do teatro. A gente busca dentro da literatura o que a gente quer fazer, e com o espetáculo que a gente ia lançar agora em 2020, antes da pandemia chegar, foi isso. Tipo, eu, há 3 anos atrás tinha assistido um espetáculo na Unicamp, não gostei muito do espetáculo em si, mas eu gostei muito da ideia do espetáculo. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, nossa, um dia na minha vida eu quero produzir esse espetáculo, só que com o meu jeito de produzir. E aí chegou essa turma nova, eu olhei para eles, enfim, e aí bateu, estralou, eu li a história, li o livro de novo, eu falei, essa é a história. Então assim, não tem muito uma fórmula secreta de como você vai definir um roteiro. É aquilo, você precisa saber o que você quer para você realmente escolher um roteiro que se encaixa melhor dentro daquilo que você está se propondo a fazer, né? E eu acho que muito importante também é buscar referências, né? Que nem assim como vocês fazem, porque não tem como você querer fazer teatro sem ver teatro, né? Sem consumir o teatro. Então isso é super importante, estar sempre frequentando esses espaços e vendo o que inspira vocês, né? A fazer as peças de vocês, né? E aí depois que a peça já está escolhida, o que vem?
o que acontece, porque aí que vocês se veem com um desafio pela frente, né? De o que eu vou fazer agora. Eu acho que daí vem... Pode ser antes ou pode ser depois, no meu pensamento, dependendo da peça. No meu caso, veio depois. Porque a gente tem uma expectativa e às vezes não atende essa expectativa, mas a gente vai se encaixar naquilo que dá, que é o quê? O orçamento. Sim. Porque palavra mais temida, né? uma coisa é você escrever o roteiro. Uhum. Vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí você vai buscar o orçamento. Uhum. Qual vai ser o orçamento para aquilo que você escreveu? É X, Y, Z? Beleza, então vamos atrás desse orçamento. Aí a gente vai ter que fazer esse trabalho de pesquisa, que é quanto que vai custar o cenário, quanto que vai custar o figurino, quantos personagens a gente tem, quanto vai ser um trabalho que vai ter cachê, que não vai ter, se vai ser vendido, não sei o quê. No caso do seu, por exemplo, né, que era um musical, então você dependia de muito mais... envolve muito mais dinheiro, né? Porque é um espetáculo comercial, então, eu vou ter que alugar microfone, eu vou ter que microfonar todos os atores, eu vou ter que ter algum coreógrafo trabalhando junto. Faz diferença. São muitos outros aspectos que nem toda peça teatral envolve, né? Que envolve a dança, exatamente. envolve a música, então você tem que ter muito mais profissionais trabalhando do que num outro estilo de peça, né? Eu acho que é exatamente isso que o Gui estava falando, que é esse o momento que a gente... Tá, beleza, vamos fazer tal espetáculo. Ok, vamos fazer esse espetáculo. E agora, como que a gente vai fazer esse espetáculo? A gente vai realmente levantar o custo de tudo. Quanto que vai custar para mim um figurino? Como é que vão ser esses atores? Vai ser um trabalho que a gente vai conseguir, porque assim, trabalhando... Vou ser sincero, trabalhando na nossa realidade aqui, que pelo menos eu e o Guilherme trabalham aqui na cidade, a gente não tem lucro com o espetáculo. Não é o nosso objetivo ter lucro com o espetáculo. Nosso objetivo é trabalhar com aquilo que a gente gosta. Então, muitas das vezes, por exemplo, a gente não consegue pagar os atores. Muitas vezes não, né? Acho que não é. A gente nunca conseguiu realmente falar, não, seu cachê vai ser tanto, a gente vai conseguir realmente pagar isso, porque é isso. Aqui a gente não tem esse parâmetro comercial de espetáculos, né? Infelizmente a gente não tem. A gente tem uma projeção. A gente tem uma projeção, Só que a exatamente. projeção, às vezes, ela falha. E a gente deixa claro, né? Porque muitas vezes a gente não lucra, mas a gente também não fica por elas mesmas, a gente paga. Muitas vezes. Sim. Todos os espetáculos a gente investe do nosso bolso. Acaba tirando do próprio bolso, né? Sim. Porque a gente tem uma cultura ainda meio resistente com teatro na cidade. E eu acho que poderia ter, a gente pode, com mais pessoas, assim como a gente que põe a cara assim para bater, para fazer Se joga as coisas, mesmo, né? Vamos fazer, não, que a gente vai, a gente monta, a gente cria, aí chama outra pessoa e vai, sabe aquela propaganda de boca a boca? Quando você faz um espetáculo, o outro faz um espetáculo, o outro faz um espetáculo, o outro faz um espetáculo, nem que seja isso de maneira geral. Vai popularizando aqui na cidade, né? E aí a gente consegue ter esse começo de retorno. Claro, para quem não conhece, tem as leis de incentivo do governo, tem a Lei Rouanet, tem PROAC. o PROAC, que é do Estado de São Paulo. Tem vários editais privados também que pode se inscrever. Editais de empresas privadas. É um processo que a gente tem que passar para conseguir todo esse orçamento dentro do que a gente coloca como espetáculo. É uma saída maravilhosa, só que o mercado é grande, né? O mercado, ao mesmo tempo que ele é grande de artistas e grande de pessoas e poucas pessoas, ele é muito artista, é muito espetáculo por fora daqui, porque não é só Itatiba que tem. Então, é a região toda. Então, a gente fica ligado, você quer montar um espetáculo? Fica ligado nos editais do PROAC, nos editais da Lei Rouanet, esses editais privados, que às vezes você consegue, entendeu? Aí se você conseguir aí uns editais, você sendo aprovado, daí você tem uma facilidade maior com os orçamentos, né? Você tem ali um guia melhor, né? Se você é aprovado no edital, você sabe que você vai receber X para produzir um espetáculo. Então você vai tudo certinho, né? Você vai caminhar com base naquela quantia que você vai receber, né? Sim. E seguir por aquilo. Mas eu acho que quem deve estar ouvindo também
quem deve estar ouvindo aí perguntando, mas e eu que, por exemplo, não quero fazer um espetáculo para ganhar dinheiro? Por que eu precisaria fazer um orçamento? Qual que é o sentido disso? Eu não vou vender ingresso, o meu objetivo é só realmente ter um trabalho de pesquisa, mas é importante a gente falar que por exemplo, trabalho muito com teatro de pesquisa, a gente precisa montar um orçamento, porque tudo que você vai fazer vai envolver dinheiro. Tudo custa, né? Absolutamente tudo tem custo. Então a gente vai ter que pensar realmente, eu vou comprar uma camiseta, vou comprar no brechó, tá? Mas esse dinheiro vai sair de algum lugar, mesmo que você compre do brechó. Sei lá, você vai precisar de um caminhão para poder levar o seu cenário até o teatro. Isso é custo. Eu vou ter que produzir ingresso, porque não é de graça. A gente precisa mandar para uma gráfica, para alguma empresa especializada para fazer o ingresso. Então isso é um custo. Sim. Eu vou ter que, sei lá, pagar um técnico no dia. Tudo isso é custo. Então, para quem está pensando em, por exemplo, nunca fez espetáculo na vida, eu acho que isso é realmente a segunda parte que você vai pensar. Eu vou ter gasto, eu tenho que ter uma noção de quanto eu vou ter, de quanto eu vou gastar e como eu vou conseguir esse dinheiro. Se tem alguém realmente ali, vou investir nesse projeto e eu vou fazer esse projeto do meu bolso, ok. Mas senão você vai ter que pensar em estratégias de como conseguir patrocínio, para onde você vai realmente conseguir esse orçamento. E se deu tudo errado nesse orçamento aí? Por exemplo, você fez a projeção lá do seu roteiro, escolheu o seu espetáculo e deu tudo errado. Em que sentido você disse tudo eu errado? precisava de, sei lá, hipoteticamente, precisava de 60 mil reais para produzir o espetáculo. Uhum. Aí eu consegui 5. Então, eu acho que isso sempre acontece, né? Tudo bom. Sempre Isso sempre acontece. Pelo menos com a gente aqui no círculo que a gente tá, sempre acontece, infelizmente. Vai muito eu acho que é muito individual. Se o seu objetivo é lucro, se você tem um objetivo de ganhar dinheiro, você estava visando receber 60 mil em patrocínio, ou seja lá a maneira com que você pretendia receber esse dinheiro, e você recebeu 5, então peraí, você já tem 55 defasado. Uhum. Então não sei se vale a pena você continuar um projeto desse. Uhum. Mas eu, por exemplo, que tenho o trabalho de realmente de pesquisa, se eu estava esperando 60 e eu receber 5, e o meu projeto ainda pode acontecer com esses 5, eu vou fazer. Porque o meu objetivo não é lucro. Dinheiro. É isso que eu ia deixar aqui. Porque, por exemplo, uma das pesquisas que eu fiz pro Família Addams, eu vi desde o musical completo da Broadway, assisti pessoalmente, eu vi na internet. Assisti o pessoalmente aqui do Brasil, que é o mesmo da Broadway, só que aqui do Brasil. E vi várias montagens acadêmicas, E eu vi uma montagem, cara, que era totalmente sem orçamento, coisa simples, mas foi tão bem feito o texto, a encenação, todo o processo ali da peça foi tão bem feito que quase não vi diferença do espetáculo do Brasil. Olha só. Eu falei, e muitas coisas que eu coloquei no roteiro, eu peguei desse espetáculo, que de baixo orçamento, e aconteceu. Então eu acho que é aquilo lá, você se adapta. Exatamente. Você se adapta. É individual, você quer realmente correr esse risco e se jogar. A gente sempre faz isso, né? Que eu acho que não teve nenhum, por exemplo, eu nunca vi nenhum projeto morrendo porque a gente não tinha orçamento, é o contrário, a gente se joga e se lasca todinho. Mas a gente vai. Eu acho que é isso mesmo. E a gente vai porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? E falando em ser apaixonado pelo que a gente faz, vamos falar da seleção do elenco agora. Que essa parte a gente já não é tão apaixonado, porque é muito mais difícil saber quem a gente vai colocar, em qual parte, quem a gente não vai aceitar. Como é que é isso pra vocês? Vou falar de mim, com as experiências que eu tenho tido na ETEC, e acho que depois o Gui pode comentar com uma visão diferente da minha, talvez, mas na ETEC, por exemplo, a gente tem os alunos. Sim. Então eu já tenho, antes mesmo de ter um espetáculo, na maioria das vezes, já tenho um grupo que eu estou trabalhando. E são todos eles que participam da peça? Vou chegar lá. Então eu tenho esse grupo que está ali trabalhando e estudando comigo há pelo menos ali 2-3 meses, antes de eu querer começar a trabalhar com qualquer espetáculo. Então eu normalmente penso no roteiro já pensando no meu elenco, ou não, eu penso no roteiro
E dentro do meu grupo, eu vou fazer uma seleção para saber quem vai fazer o quê. Isso é uma parte muito difícil, porque na adaptação de obra literária, por exemplo, na maioria das vezes a gente tem que cortar muita coisa, tem que trazer muito mais, deixar muito mais orgânico um texto e voltando para aquele momento de pensar no público, o público que vai assistir, como que eu vou fazer com que esse público entenda o que esse cara de 1800 não sei quanto, com que esse público entenda o que essa galera tá dizendo. E é muito relativo para mim, porque às vezes eu tenho um grupo de 20 pessoas e o meu elenco do roteiro tem 10. Isso é muito difícil, né? O que eu vou fazer? Como que de 10 personagens que tem na história eu vou colocar 20 pessoas? Ou não, eu tenho um grupo de 10 pessoas e tem 20 personagens. Então, eu costumo fazer uma seleção de elenco interna para definir o que cada um vai fazer, o que cada personagem cada ator que está trabalhando ali comigo o personagem que ele vai fazer. E já aconteceu vezes de eu ter que adaptar o roteiro para colocar mais personagens, porque o meu grupo era muito grande e não ia ter personagem para todo mundo. Ou já aconteceu de eu cortar muitos personagens porque não ia ter como... não ia ter ator para fazer aquele monte de personagem. E aí, no seu caso, você tinha um grupo de alunos, né? Então isso, você exatamente. tinha que Pensando fazer no aquilo, curso. fazer aquilo funcionar de acordo com o grupo que já existia, né? E no seu caso, Gui, que você não tinha um grupo e tinha que fazer essas pessoas brotarem essa parte é muito difícil realmente, para conseguir, ainda mais numa cidade pequena, né, onde não há tantas escolas de teatro, a gente não sabe muito onde procurar. Como é que foi para você conseguir encontrar essas pessoas para fazer essa peça que você produziu aí do musical? Na verdade, eu já participei de 2 seleções de elenco. Uma lá da Cássia, que foi o Era Uma Vez, que tinha que selecionar princesas. Só que a gente sentou, foi bem banca mesmo, foi bem legal. Porque foi bem banca, tava lá gente sentado lá, e as pessoas tinham texto, eu selecionei os textos, passei para elas estudaram e coloquei, a gente fez fez uma preparação ali para ela sair do ambiente lá de fora, para ficar ali no ambiente dentro do teste e tudo mais. Você disse tipo um aquecimento, uns exercícios de teatro. Isso. E aí a gente foi escolhendo, foi dando nota e tudo mais. Muitas pessoas eu conhecia, outras não. E eu fui na seleção do elenco naquele dia por aproximação do personagem. Você diz de perfil. Isso. Porque a Manu, que era especialista de princesas, fez um briefing com a gente de como seria tal personagem, como que geralmente altura, estética, tal, o jeito de falar é assim, mas o básico pra gente conseguir encontrar depois, trabalhar ela como personagem. E também o comprometimento também, porque tinha muita menina lá que não sei se era nervosismo também, não sei, porque muitas delas eram só bailarinas e não conseguiram dar o texto, ou travaram e não sei o que. Então a gente fez o processo tradicional, que é fazer aquele briefing, fazer o que a gente procura e a gente banca, né? No Familiares foi diferente. O que acontecia? Quando eu estava escrevendo o texto, foi lá igual a gente comentou no começo, já tinha alguns personagens na cabeça que são amigos próximos, que a gente sempre está em projetos juntos. Já comentei de fazer algumas vezes, se eu fizer eu sempre jogo isso aí, se eu fizer uma peça, você tem vontade de participar? Se eu fizer uma peça, você tem vontade de participar? Fazia um tempo já que eu estava perguntando isso para um monte de gente. Falei, tá bom, vou fazer. Aí eu já tinha algumas pessoas na cabeça que ao escrever o texto, eu já falei, putz, aquela pessoa encaixa no papel, aquela pessoa encaixa no papel, aquela pessoa. Mesmo alguns que não sendo próximos de mim. E eu fui convidando, até chegar no momento que não tinha mais o personagem, tinha o personagem, mas não tinha quem se encaixava ali naquele momento. Aí foi uma busca de conversa com você, conversa com outra pessoa, quem que você acha que se encaixa aqui? Porque ao mesmo tempo eu estava com um processo muito grande em cima, fazendo outras coisas. Aí fui conhecendo pessoas, por exemplo, a Isa Trevini, eu não conhecia ela, me indicaram, fez o papel. Né? A Giovana, a gente conhecia só do balé, mas eu nunca tinha falado mesmo com ela. Mas falaram que ela tinha
um feeling legal pra dançar, pegava rápido, porque a gente tava com tempo curto e tudo mais. A Isa eu já conhecia, já sabia, conhecia do balé também, mandou uma mensagem, ela topou. Eu dei muita sorte também no Familiares. Todo mundo tava disponível. Não, mas alguns também eu chamei e acabaram não aceitando. Certo. Né? E eu tive que substituir e assim por diante. Mas foi bem difícil quando chegou o restante, que eu não tinha ideia de quem chamar. Que daí a gente tem que fazer uma construção mais forte ainda, porque eu não via o personagem na pessoa assim de imediato. Né? E também tinha uma criança no elenco também, que foi a maior dificuldade que eu tinha. Verdade. Porque era uma criança que nunca tinha feito nada de teatro, que criança sabe como é, que é voada, que você tá falando com ela aqui, do nada ela tá comendo um salgadinho ali. Sim. Aí você vira assim, cadê a criança? É muito doido. Quando é só a criança, quando é um monte de criança, beleza, eu acho. Né? E foi bem assim, e demorou pra eu encontrar as pessoas, que esse resto que eu não tinha em mente. Mas eu acho que a sensação da bancada foi mais emocionante. Da bancada quando você foi fazer a seleção pro espetáculo da Cássia Ramos. Porque, por exemplo, eu vou lá e convido você. É um convite. Você não estava esperando o convite. Bem, aí lá as pessoas queriam participar. Elas estavam lá querem, né? porque elas queriam lá. Não que vocês não quisessem. Sim. Mas lá elas queriam participar, elas estavam ansiosas, elas queriam fazer o personagem. Tem gente que nunca fez o personagem. Era uma coisa de princesa, que era exaltação, o sonho, né? O sonho das meninas. Então, ver o sentimento delas ali fazendo e tal, não sei o quê, eu acho que foi mais emocionante. Eu acho que foi legal. Foi bem legal. Sim. E acho que uma coisa só importante aqui de comentar antes da gente encerrar a questão da seleção de elenco mesmo para quem vai produzir um espetáculo entre amigos, que vai produzir um espetáculo no seu grupo, enfim, independente de onde você vai produzir o espetáculo, a seleção de elenco ela é importante, né, Gui? Sim. Mesmo, por exemplo, você sabendo que tal pessoa poderia fazer tal coisa, para você chegar nessa como eu posso dizer, nessa conclusão de que acho que tal ator pode fazer aquele personagem, você conhece muito a pessoa e você já conhece os trabalhos da pessoa. Sim. Então, mesmo para você que vai fazer um espetáculo que não tem... vocês estão começando agora, enfim, não estão trabalhando juntos há muito tempo, é interessante fazer uma seleção de elenco mesmo entre amigos. Para você, produtor, para você, diretor, entender quem realmente vai se encaixar melhor dentro daquele personagem. O que a comédia dell'arte diz, né? Que a máscara te escolhe. E isso acontece no teatro para os personagens. O personagem escolhe o ator, muitas vezes na seleção. Isso pode acontecer também numa leitura, né? Numa leitura de roteiro. Você coloca lá cada um com o personagem que você pensou e ver se aquilo encaixa, né? Isso acontece até nos processos de cinema mesmo. Antes de você já foi pré-aprovado, mas vai ter uma leitura antes. Ali na leitura você não está contratado ainda, você ainda pode cair. Exatamente. Então, nunca é tudo tão definido assim. Você pode sempre estar testando aí as pessoas que você chamou para ver se realmente vai dar certo. E aí, uma vez que o elenco está escolhido, a gente tem que pensar nos ensaios e onde vão acontecer esses ensaios e como vai funcionar, como que é isso para vocês. Uma parte difícil, né? A gente pensar beleza, a gente tem um elenco agora, onde que a gente vai ensaiar com esse elenco? Como que a gente vai ensaiar com esse elenco? O ensaio, na minha visão, assim, pelo menos pro trabalho que eu tenho feito, é a parte mais importante de todo o projeto. Porque se você já não tem orçamento, se não conseguir o orçamento, o ensaio vai se tornar a coisa mais essencial daquilo que vai realmente concretizar aquilo que você pensou lá naquela ideia no começo. Então, realmente, onde eu vou ensaiar? Primeira coisa, né? Que isso já tem que ser pensado no orçamento. Se você vai alugar um lugar ou não, se você vai ter um lugar disponível para ensaiar ou não, vai fazer em casa, vai fazer na igreja, vai fazer no barracão, vai fazer na escola, onde vai acontecer esse ensaio? Ele precisa estar definido desde o começo. Porque dentro da agenda daquele espaço, você vai conseguir marcar o seu ensaio e agendar os ensaios, combinar, não sei se vai ser 1, 2, 3, 4, depende do projeto aí de cada um, mas como vai funcionar esses ensaios com o elenco, né? Isso a gente está dizendo pra gente que não tem uma coisa fixa, né? Exatamente, Porque muitas vezes as pessoas têm já uma companhia que já tem um lugar, tem que seu já próprio tem espaço. o próprio espaço e tudo mais.
A gente está colocando essa posição para quem falou assim, eu gosto de teatro, eu já participei como ator, como atriz, vejo muito sobre produção, eu tenho o sonho de fazer um espetáculo, e você não tem nada. Então, busca parceria, às vezes funciona, ou então se você tiver que alugar, então arrumar o dinheiro para o aluguel, mas ter tudo isso daí muito bem programado para tudo dar certo, né? Exatamente. Então, ali no ensaio o que vai acontecer no ensaio, o que vai acontecer no palco. Então, o centro que você precisa para a coisa funcionar. É o fio condutor de tudo, né? É o fio condutor de tudo. Não adianta a gente ter um baita de um espetáculo de cenografia, de figurino, de maquiagem, de som, de iluminação. Se chega lá, o espetáculo em si, na parte de atuação, não funciona. E só vai funcionar se a gente tiver um lugar apropriado, tiver ali o ensaio bem estruturado pra gente levar pro palco. E o ensaio é onde tudo acontece, né, Gui? Pode ser que a gente tenha feito uma seleção de elenco, isso acontece, porque a gente é humano, né? As pessoas são humanas, e pode, por exemplo, chegar no ensaio e não tá funcionando. Não tá funcionando aquele elenco que você escolheu, aquele protagonista que você escolheu, aquele coadjuvante que você escolheu, aquele... esqueci a palavra agora, o anti... Como é que é? Que não é o herói, é o antagonista. Fugiu a palavra da cabeça. O antagonista não tá funcionando. Então, às vezes, você precisa mexer peças ali no seu tabuleiro de xadrez, né? Para o espetáculo, para a engrenagem realmente funcionar. Então, é ali onde tudo acontece mesmo. É onde você vai experimentar coisas e fazer a coisa acontecer. Você acha que a gente tem que ser carrasco para ser produtor? Tem que ser o quê? Carrasco. Carrasco? No sentido de duro? Isso. Mas duro não. Duro eu digo, tipo... Nossa, falou, tiver que mudar, tiver que coisar, fazer alterações... No elenco? Sim. E fazer... Independente se é amigo, se é tem que colega, fazer, se é conhecido. Eu penso assim. Gui, eu acho que assim... Ou até mesmo... A gente está falando aqui com visão de produtor e como visão de diretor. Então, eu como diretor, eu como produtor, se eu tiver que mexer no que tiver que mexer, eu vou mexer. Se a pessoa não está dando certo, às vezes é porque realmente não funcionou, o personagem não está batendo com a pessoa, às vezes é porque a pessoa não está com vontade de fazer aquilo também, já aconteceu muitas vezes. Mas se tiver que mexer, eu acho que para o espetáculo acontecer, a gente já chegou no ponto de já estar ensaiando, então a coisa precisa sair. Né? Às vezes a gente tem um prazo curto também, né? A gente tem 1 mês, 2 meses, 3 meses para o espetáculo acontecer. Então, se é pro bem do espetáculo, precisa acontecer. Agora, eu como ator, eu sei que não é tão confortável uma situação dessa. Sim. Mas... Nem um pouco. Eu, diretor, produtor, não posso pensar como ator. Porque eu tô como diretor e como produtor, então não tem como. Antes de ser produtor e diretor, eu era ator. Eu sou, mas nunca tive essa experiência. E sempre que participava de algum espetáculo, ou não é deixado de lado, ou eu sempre fazia, por exemplo, um personagem grande aqui, depois no outro não fazia, ou fazia um menor e tudo mais, com o mesmo ambiente, eu ficava, sabe, como que é a palavra? Não é desestabilizado, mas desestruturado, talvez. Depois que eu fui ser diretor e ator e produtor, que eu entendi. Eu falei, não, isso é o bem do espetáculo, não é para aquele momento. Sim. Porque a gente como ator ali, principalmente no ensaio, a gente não tem como ter a visão do diretor. Porque é aquilo, aqui no interior, a gente inclusive está repetindo bastante isso, né? Diretor, produtor. Isso não deveria ser a coisa mais certa do mundo, a gente dirigir e produzir. Não. Porque são duas profissões que se chocam. O diretor é aquele cara que vai criar, que vai viajar, que vai pensar nas coisas e, enfim, o foco dele é esse, realmente conduzir as coisas e criar, ser o cara criativo. Só que o produtor realmente é o cara que vai chegar no diretor e vai falar, ei, amigo, tudo bom? Mas dá para fazer isso. É o cara do orçamento, é o cara do dinheiro. Vamos dar uma segurada. Exatamente. Então, assim, aqui a gente precisa fazer essas duas coisas. Então, muitas vezes a gente fica dividido entre a gente mesmo. Nossa, eu queria muito fazer isso, aí a gente fica, não tem orçamento para isso.
Enfim, então a gente... me perdi aqui na linha que eu estava falando. Aqui a gente faz essas duas coisas, mas normalmente não é assim que funciona. Né? Mas enfim, você que vai fazer seu espetáculo pela primeira vez, talvez precise, né? Vocês falaram aí sobre estarem sempre trabalhando nas duas funções, né? Como diretor e como produtor. Que não deve ser fácil, né? Claro, e não é o mais indicado, mas acaba sendo o que a forma que a gente tem que conduzir as coisas. Então aí vocês fazendo essas duas funções e sabendo do orçamento e pensando em tudo isso, vocês já vão fazendo a confecção da arte e de tudo mais. Durante os ensaios vão adquirindo o que precisa, chegando mais próximo da peça, vocês vão atrás de cenário. Como é que é isso? Na verdade, assim, nós como... Eu não sei nem se dá para falar produtores ou diretores, mas como artistas independentes mesmo, né? A gente acaba passando por tudo, por todas as áreas. Na maioria das vezes a gente que acaba produzindo tudo mesmo, produzindo no sentido não só da produção, né? Da questão do produtor, mas na questão de tudo. Então a gente confecciona os figurinos, a gente bola, às vezes, desenho de figurino, toda a parte da arte, né? De cenário também, né? O que tem a ver com a arte no sentido de cenário, figurino, objetos de cena, a gente que acaba pensando. E é nesse período de ensaios que a gente realmente começa a concretizar, né? Começa a produzir, começa a buscar e encontrar meios de conseguir aquilo que a gente está buscando. E tentar solucionar alguns não seria problemas, mas eu acho que o que a gente precisa para o espetáculo acontecer e como a gente vai fazer aquilo acontecer. Que tem a maneira boa, bonita e barata. Bonito, não tão boa, não tão bonito, mas não tão barato. Então tem vários, preciso de uma flor que pega fogo, tá? Você vai lá e tem um especialista que faz isso. Quanto que custa? Tá no orçamento? Não tá. Então como que eu posso fazer isso? Isso acontece muitas vezes, né? A gente tem que mudar aquilo. Por exemplo, na Mãe Coragem, só para compartilhar aqui rapidinho, eu tinha uma torre. Tinha que colocar uma torre em palco, em que uma das personagens ia subir e, enfim, uma das minhas cenas mais importantes ia acontecer nessa torre. Só que, o que acontece? Eu ia ter que arrumar essa torre, gastar dinheiro ou construir essa torre só para essa cena, para esse momento específico. Era um momento muito importante da peça? Era. Mas ela só ia servir para isso. E aí a gente ficou, nossa, mas e agora? Que estratégia que a gente vai fazer? Não vai dar para fazer isso, não cabe no orçamento. E aí eu tive a brilhante ideia de arrumar um balanço, o famoso balanço. Gastamos dinheiro com balanço? Gastamos, porque a gente comprou um balanço de madeira, bonitinho e tudo mais, mas não foi o dinheiro que a gente gastaria para construir uma torre só para aquela cena. Então é isso, a gente, durante os ensaios, vai arrumando estratégias. Às vezes lá no roteiro, na ideia, a gente pensou uma coisa, mas na execução, na prática, a gente sabe que vai ter que mudar, quer dizer, na maioria das vezes muda, né? Sempre tem balanço, né? Balança salva vidas. Entendi, é o Coringa, né? Às vezes sim. E tendo tudo isso pronto, o que a gente faz agora? A peça tá pronta. Qual é a próxima etapa antes de apresentar? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é deixar público. Sim, a divulgação, né? Tem que deixar público, porque... Agora falta a plateia, né? Agora como a gente já tá com, sei lá, 60%, 40% assim, já pronto de espetáculo... A gente sabe que realmente vai acontecer o espetáculo, Eu acho que a gente tem que deixar público, divulgar, uma parceria para divulgar, chegar ao máximo de gente possível, se tiver dinheiro, investir para fazer essa divulgação. Se for uma coisa comercial para venda, isso é muito importante. Então, isso aí é um fator ali de 30% de importância, eu acho, no espetáculo. Então, 40% essa primeira etapa, 30% de divulgação, porque se você não tem se é uma coisa comercial para ganhar dinheiro, eu digo, tá? Tem divulgação, não tem público, não tem venda, não tem dinheiro que volta. Precisa ter um marketing, né? Independente de como ele acontece, isso. Vai acontecer. Aí você precisa de gente especialista, precisa de, ou você mesmo, algumas ideias, alguns gatilhos que você pode utilizar junto com o elenco. Hoje não era que a gente fala era da tecnologia, mas tem muito mais tecnologia para vir, né? Exatamente. Mas nessa coisa de rede social é muito válido a gente fazer esse tipo de divulgação e marcação de elenco e utilizar o elenco em prol da divulgação, né?
eu acho que é fundamental para quem está fazendo uma peça comercial. E também uma peça que não é comercial, também você quer pessoas vendo o seu trabalho, né? Independente do que seja, se você vai ter uma troca de alimento, se você vai ter uma troca de um produto de higiene, se você vai fazer, sei lá, alguma coisa que você está fazendo na sua peça, você gosta de que você quer mostrar seu trabalho para as pessoas. Sim. Então você precisa das pessoas. E para você conseguir as pessoas, você tem que deixar o mais público possível. E às vezes os objetivos de algumas peças também são ajudar ONGs, né? ONGs da cidade, ONGs da região. Então, se você pode receber 500 litros de leite, por que você vai querer receber 30 só, sendo que você pode receber os 500? Além de ter a gente reconhecendo o seu trabalho. Exatamente. Que é uma cadeia. Uma pessoa vê o seu trabalho aqui, tem, sei lá, 500 pessoas na plateia. Uma delas pode ser um investidor para um próximo espetáculo. Exatamente. Uma delas pode ser uma pessoa que vai te ajudar e ter uma outra ideia do mesmo jeito que você, não teve coragem de produzir, mas vai com você e quer uma parceria. Então, pessoas atraem pessoas. Exatamente. E mesmo que o espetáculo, por exemplo, não tenha dinheiro, não tem orçamento para fazer marketing, não tem como gastar dinheiro com isso. Poxa, hoje tem tantos meios, né? Sim. A gente pode fazer coisas nossas mesmo, caseiras, fotos, enfim, o que conseguir. Tem o WhatsApp hoje, que é uma rede que, enfim, você consegue contato com muitas pessoas, Instagram, Facebook, TikTok. Nossa, eu nem sei ficar falando sobre rede agora, porque realmente não entendo muito. Mas tem muita rede social hoje. E a rede social não deixa de ser um meio de divulgar o seu espetáculo, né? Um meio gratuito. E aqui é a contrapartida que por exemplo, se a gente tem patrocinador, normalmente aqui entra a contrapartida do patrocinador, né? Sim. Eu vou investir em você, mas você vai me colocar ali no seu cartaz, você vai me divulgar nas suas redes sociais. É aqui que também entra a questão da contrapartida, que lá no seu orçamento, se você conseguiu patrocinador, é onde você vai começar a devolver para ele o investimento, né? Através da imagem. Sim. E aí vocês diriam que essa é a parte final, a divulgação, ou ainda tem mais coisa para acontecer antes da peça? Tem bastante coisa para acontecer. O que é? Na verdade, assim, aqui eu acho que a gente tá meio que correndo com tudo, né? A gente não consegue detalhar cada tópico, a gente não consegue fazer subtópicos, porque o nosso tempo realmente é muito curto, então a gente está compartilhando aqui um pouco da nossa experiência, da maneira com que a gente consegue dentro do tempo que a gente pode. Mas depois disso, não sei se o Gui concorda, mas eu acho que dentro disso, já divulgamos o espetáculo, já temos uma data certa para uma estreia, ou datas que a gente vai se apresentar, já temos ali 50% pronto, enfim. A gente tem que produzir o nosso ingresso também, né? Porque a gente vai ter que distribuir o ingresso, seja ele através de venda, seja ele através de troca de alimento, produto de higiene, enfim, através de iniciativas com ONGs sociais. Então a gente precisa realmente produzir o nosso ingresso para fazer a troca dos ingressos, fazer a venda dos ingressos, enfim. E aí dentro disso, junto com isso, a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai levar o nosso cenário pro teatro, como é que a gente vai... No espetáculo tem a questão técnica, tem iluminação, eu tenho som, então o meu espetáculo vai precisar de um técnico de luz, vai ter um desenho de luz, então isso já tem que estar sendo pensado desde o começo e aqui começar a pensar quem que vai ser essa pessoa, quem que o meu orçamento permite contratar, tanto para o som quanto para a iluminação, então a gente tem que... Vem todo esse turbilhão de coisas agora nessa reta final do espetáculo. Eu acho que é como se fosse a gente pensar o dia, né? Pensar o momento lá. O que vai ser o pré, o pós, o durante e o pós. Porque a gente precisa de equipe para isso. A gente precisa de gente para pré-montar, para ir lá no pré e montar o espetáculo, montar o cenário, montar a iluminação, fazer o desenho, igual você disse. A gente precisa da equipe durante o espetáculo, né? E depois disso precisa desmontar também, né? Exatamente. Sempre. Então, é uma coisa que a gente vai se pensando ali. Isso aqui pode se encaixar também lá no orçamento. Lá no orçamento, sim. Porque você tem uma projeção do que você imagina. Mas aqui, às vezes, com tudo isso aqui já em andamento, que é todas essas etapas que a gente fez, até a parte de divulgação, dependendo do orçamento que a gente tem aqui, as ideias que a gente colocou dentro de cena, porque igual você falou, às vezes eu tinha uma ideia, não vou colocar só para aquilo. Eu preciso fazer uma projeção, uma piada. Eu tenho dinheiro para isso? Não sei. Eu chego aqui, chega nesse momento, tenho. Eu posso mudar para outra coisa? Uma projeção, uma piada fixa? Posso? Então tá aqui. Então, e você vai buscando esses caminhos para você fazer acontecer.
Né? Exatamente. Fazer E por acontecer. isso que o orçamento detalhado ele é importante, né, Gui? Porque pra gente não chegar nesse momento e falar, nossa, eu precisava muito de microfone para todos os meus atores. Por exemplo, estou fazendo um musical, eu preciso lá apelar todos os meus atores. Mas eu não me projetei e eu não tenho orçamento para isso. E agora? Como é que eu vou fazer meus atores cantarem ao vivo, dançarem ao mesmo tempo, sendo que eu não tenho microfone? Então é complicado, por isso que o orçamento ele é realmente uma parte muito importante. A gente gastou bastante tempo falando dele, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é. Eu acho que nessa parte aí é o finalmente lá do espetáculo, né? E aí depois tem a distribuição dos ingressos, né? E como vai ser feito isso. Quais serão os pontos, né? Como é que eu posso dizer? Os pontos de troca, de de venda, de comercialização do ingressos. ingresso mesmo, né? Seja ele por Isso. troca, seja ele por venda. E aí depois disso é só apresentar a parte que todos nós esperamos e chegou o grande dia. Uma coisa que a gente costuma fazer muito durante as produções de espetáculo, eu pelo menos gosto muito de fazer, são os famosos ensaios gerais, né? Naquele espaço que você tem, seja ele um barracão, seja ele o próprio teatro, seja ele, enfim, independente do espaço, é você fazer ensaios gerais realmente apresentando o espetáculo, né? Isso é porque, assim, durante os ensaios a gente constrói as cenas, faz o trabalho de pesquisa com os atores, constrói os personagens e dependendo do tempo que você tem, às vezes você não consegue o elenco inteiro para fazer os ensaios gerais, enfim. Então chega nesse espaço final, é realmente muito importante ter vários ensaios gerais para você entender se a peça está funcionando do começo ao final, se você precisa mexer alguma coisa, se ainda dá tempo de mudar alguma coisa. Eu gosto muito de fazer esse ensaio geral com o público, mas com o público ali que eu convido, né, que são pessoas que trabalham com teatro, já convidei o Gui várias vezes, enfim, a gente vai chamando pessoas que trabalham com teatro, amigos nossos, pessoas que a gente sabe que vai ter uma opinião de fora, porque mesmo o diretor e mesmo o produtor, apesar de ele estar com a ideia na cabeça e estar transformando aquilo pro físico, às vezes tem coisas que ele não percebe. Sim. Às vezes tem um buraco de tempo, por exemplo, no espaço, de tempo rítmico na peça, alguma coisa que não está rolando, alguma piada que não rolou e o diretor não está percebendo, porque aquilo já se tornou tão orgânico para ele e ele não percebe. Mas às vezes nesse ensaio geral, o Gui chega para mim e fala: poxa, Paulo, olha, eu gostei, mas cara, aquela piada lá não encaixa, sabe? Não tem a ver. E aí pode ser que o diretor fale: nossa, é verdade, realmente, não tinha parado pra pensar nisso. Pode mudar totalmente o rumo da peça, né? Pode mudar o rumo da peça. Daí são vários altos e baixos. Né? Exatamente. O espetáculo. Aí às vezes você faz uma alteração mínima ali que pode mudar. Que pode mudar. E pode fazer seu espetáculo ser muito melhor do que talvez seria se você não tivesse E o feito. ensaio geral, só pra quem não sabe, né, é como se fosse a peça sendo apresentada mesmo. Isso. Porque nos ensaios, né, os primeiros ensaios, os ensaios que a gente faz ali antes da peça ficar pronta totalmente, são cena por cena, às vezes faz mais, óbvio, né, faz mais de uma cena por ensaio, às vezes fica numa cena só, mas aí chegando nos ensaios gerais é importante passar a peça toda de uma vez, como se já estivesse valendo ali, né? Isso é super importante para entender como tá o caminhar da coisa, né? A gente pode falar nos ensaios, por exemplo, como um quebra-cabeça. A gente monta pedacinhos por pedacinhos, vai encaixando uma coisa na outra, seja ela a preparação do elenco, seja a construção do personagem. É isso que eu ia te perguntar. Na sua visão como diretor, como que você produz uma peça num ensaio assim? Qual que é o primeiro passo, o segundo passo que você costuma, como Paulo Miccheroni, me fala Paulo Ricardo. Como Paulo Miccheroni constrói ali o espetáculo? Então, eu gosto muito assim, eu gosto muito que o ator traga coisas, só que um problema que a gente tem na ETEC, por exemplo, não é um problema, estou me corrigindo aqui, falei besteira, agora não é um problema, mas é uma coisa que acontece, porque os atores que não são atores, eles não têm a experiência para construir um personagem, então é realmente aquele espaço em que eu vou realmente dando um passo a passo de como fazer acontecer. Então eu tenho uma cena, primeira coisa de tudo eu vou construir o personagem com o ator. Então eu vou fazer atividades, vou fazer jogos cênicos para que
aquele ator, aquele aluno comece a entender quem é aquele personagem, comece a entender a cabeça. Então, para mim, sempre foi o mais importante de tudo é o trabalho de pesquisa. Só que como eu sei que são alunos, não são atores prontos, porque lá fora o trabalho de pesquisa é do ator, ponto final. Então você tem que chegar pronto com o seu trabalho de pesquisa pronto já. Mas lá na ETEC eu costumo fazer o trabalho de pesquisa com eles. Então a gente passa muito tempo da montagem fazendo o trabalho de pesquisa, alcançando aquele personagem dentro do ator. E aí depois disso, a gente começa a fazer eles decorarem as falas. Então, dentro de uma cena X, a gente marcou para hoje o ensaio da cena X. Então aquele ator vai fazer, aqueles atores vão fazer a cena X e primeiro eles apresentam aquela cena com as ideias dele, depois eu vou moldando, posicionando em cena, enfim. É mais ou menos por esse caminho que eu sigo, mas para mim o mais importante ali é a construção do personagem mesmo. Legal, não, eu acho bacana. Porque são mundos diferentes, né? Que a Sim. gente toca. Pessoas diferentes que a gente toca. Uma coisa que eu fiquei bem feliz e agradecido no Family Adams é que quando a gente propôs o espetáculo e tudo que porque a gente tem a mesma idade, a gente participou das mesmas coisas, a gente fez as mesmas coisas. Vive no mesmo círculo. No mesmo círculo. Quando eu colocava vamos fazer a leitura de texto, fez a leitura de texto, vamos fazer ali uma atividade pra gente encontrar o personagem, assim por diante. A própria direção das cenas, porque tinha muito gatilho dentro da direção das cenas e posições que fazia diferente para o humor ali acontecer. E todo mundo, eles respeitaram, aceitaram e fizeram, entendeu? Todo mundo foi aberto, né? Foi muito... Nossa, foi muito gratificante isso, pra falar a verdade. Foi muito gratificante, como primeira experiência, produzindo sozinho o espetáculo. E todo mundo tá ali, fazer mesmo, realmente, o que propôs. E todo mundo também deu opinião, que também fez uma baita diferença. Foi um trabalho agregado, né? Foi um trabalho agregado, né? Muito diferente do que eu já tinha feito, né? Que eu já tinha feito. E todo mundo lá gostava muito, né, de teatro, gostava muito desse tipo de coisa e era uma peça divertida, então não tinha nem como não gostar de estar participando daquele projeto, né? Então as pessoas realmente se empolgaram com o que estava acontecendo e isso faz toda a diferença pro resultado final depois, né? A gente se sentia à vontade no palco porque é uma ideia que a gente acredita desde o começo, né? Bom, então acho que é isso, né, pessoal? A gente estava aqui compartilhando um pouquinho de como foram as nossas experiências, lembrando que a gente não quer dizer que essas são as únicas maneiras, né, de que aconteçam as coisas, mas com base no que a gente já passou, no que a gente já viveu, já vivenciou, né, a gente trouxe aqui para vocês os nossos conhecimentos e a gente espera que isso possa auxiliar quem está começando, né? Que todos nós já estamos começando, né? Estamos só começando. Continuamos no começo. Exato, continuamos no começo, mas é mais para explicar um pouquinho de como tudo tem funcionado até aqui, para que possa dar um norte aí para quem nunca ouviu falar disso e tem vontade de fazer, né? E é isso, a gente espera que tenha ajudado, que tenha sido útil o nosso conteúdo. Uma próxima oportunidade, talvez a gente continue essa conversa falando mais sobre maneiras, estratégias. A gente pode até trazer outras pessoas para discutir como as outras pessoas trabalham, outros métodos, outras maneiras, enfim. Mas é isso, muito obrigado, gente, e até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. Sonhem, façam espetáculos, pensem. Vocês podem alcançar novos objetivos e alcançar novas coisas que vocês desejam, né? Você tem que arriscar. Exatamente. Se você não arriscar, pelo menos você fez. A gente aprendeu fazendo, né, Gui? A gente aprendeu se jogando, a gente aprendeu sofrendo. E por mais que talvez em alguns momentos tenha parecido que o pessoal tá rindo aqui porque eu não paro de falar, mas é que eu acho que é importante a gente dizer isso, que se a gente não tivesse, pode ter parecido que às vezes a gente foi até meio pessimista com relação ao financeiro e tudo mais, mas eu pelo menos sou muito grato por todas as experiências que eu já passei. Sim, claro. E é isso, a gente precisa se jogar mesmo, né, e se arriscar. Parei de falar, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima.